gente segue conferindo as eleições 2022 aqui no Bom Dia Extremo Sul e hoje a nossa entrevista é com o candidato ao Senado, Raimundo Colombo, né? Senhor candidato, muito bom dia. É um prazer tê-lo aqui conosco no Bom Dia Extremo Sul. Bom dia, Alex. É um prazer para mim também estar aqui. Agradeço a oportunidade e cumprimento a todos que nos assistem. Fico muito feliz de estar aqui com você e com todos. Perfeito, candidato. Então, vamos lá, começar, né? Antes de mais nada, até para o pessoal entender, eu sei que o senhor tem uma trajetória política, né, extensiva e muito bonita, né? Mostra bastante trabalho que o senhor fez aí no seu trajeto. Mas explica um pouco pra gente, né, candidato, como é que foi a sua trajetória política nos últimos anos? Olha, eu comecei muito cedo, em 86, né? Eu tinha 30 anos e comecei como candidato a deputado estadual. Eu já tinha sido secretário de Estado antes, né? Da área do desenvolvimento social, a área social do governo. E depois eu fui prefeito de Lages, depois fui deputado federal, aí me elegi prefeito de Lages mais 2 vezes, né? Então, depois eu fui candidato a senador e também me elegi senador e depois 2 vezes governador. Agora eu estou sem mandato porque na última eleição não deu certo. Acontece, né? Não, a gente, às vezes, sabe, quando a gente dá uma parada, a gente não ganha a eleição, eu não digo a gente perde, porque a gente sempre ganha, a gente aprende. Aí dá um tempo para você rever tua trajetória, teus compromissos, tua caminhada. Dá um tempo para você também, para você se aperfeiçoar. Então esse período foi um período muito bom para mim. Eu só tenho a agradecer essa chance que eu tive, né? E agora estou de novo aí tentando ajudar. Então vamos lá. Senhor candidato, a gente sabe que o senhor por 2 vezes foi governador do estado aqui de Santa Catarina. E a gente esse ano tem um pleito para governo do estado, né? Com a sua experiência política, o que o senhor espera de um novo governo do estado de Santa Catarina ou do atual governo, caso ele continue? Eu claramente assim, eu gostaria que trocasse, né? Que tivesse um novo governador e o meu candidato é o Jean Loureiro. Acho ele uma pessoa preparada. Nós temos grandes desafios pela frente. Santa Catarina é um estado extraordinário, né? É o melhor estado do Brasil, é um estado de referência e ele está crescendo, continua crescendo. Mas nós temos carências, né, grandes que precisam ser enfrentadas, principalmente na infraestrutura, na questão da saúde, né? A gente tem 100 e poucas mil cirurgias represadas, a gente tem vários hospitais praticamente prontos que não foram ativados. Existe uma questão demográfica que nos desafia, né? A cada ano nós temos mais pessoas idosas, né? Em 2050 nós teremos mais pessoas no Brasil acima de 65 anos do que abaixo de 17. Isso demanda um atendimento de saúde muito mais forte. E eu acho que o governo errou também em aumentar impostos. E o Jean é uma pessoa que está muito preparada, foi um bom prefeito de Florianópolis, fez um grande trabalho, apresentou um excelente resultado, né? E eu quero ajudá-lo porque eu acho que ele vai fazer um grande trabalho para Santa Catarina. Sensacional, candidato. Agora até falando, daqui a pouco o senhor até mencionou sobre essa questão do imposto e a gente vai conversar sobre essa questão, mas antes disso, a gente está conferindo, né, a sua campanha, o seu trabalho. O senhor fala muito referente à nova política e à verdadeira política. O que seria isso, candidato? Olha, a política é uma atividade essencialmente humana, né? Ela é feita por pessoas, por emoções, por sonhos, por vitórias, por insucessos. É a vida de cada um, né? Ela se reflete na política. E no fundo, política é a arte de você liderar as pessoas. Então, eu entendo que é uma missão, é uma doação, né? Então não há velha política, nova política, há boa política que precisa ser feita em favor das pessoas e o político é aquele que lidera, que toma a linha da frente, que faz o seu trabalho. E Santa Catarina tem uma história de grandes personalidades, de uma boa política. Esse nosso estado se desenvolveu porque nossos avós, nossos pais vieram para cá, trabalharam muito, mas também o estado, né, o setor público também ajudou, tem suas dificuldades, suas limitações, seus erros, mas ao longo da história deu uma grande contribuição. Se você olhar o Rio de Janeiro hoje, você vê de forma muito clara um contraste, né? O setor público faliu lá e a sociedade paga um preço muito alto. Então nós temos orgulho de, ao longo da história, feitos por muitas mãos, por muitos corações, a política deu a sua participação. Perfeito. E senhor candidato, o senhor também fala muito referente ao STF, especificamente em parar o STF. O que significaria isso? O que eu quero é o equilíbrio entre os poderes, né? A Constituição, ela preconiza, quer dizer, tem que haver harmonia e equilíbrio entre os poderes. Houve uma série de fatores que enfraqueceu muito a classe política, né? O legislativo. Nós criamos muitos órgãos de controle, órgãos de fiscalização, que hoje
eles interferem muito na ação do executivo, né? Então você vê, às vezes, aí não é culpa do judiciário, mas é uma demanda absurda, tudo acaba na justiça, é uma licitação, é uma obra, é uma desapropriação, tudo acaba na justiça. Não é culpa da justiça que está sobrecarregada, mas nós temos que resolver isto, né? E também há uma sobrecarga e há uma interferência muito grande do Supremo, sobretudo, nos encaminhamentos, né? Então, eu acho que o Supremo tem que ficar mais afeito à sua função de ver a constitucionalidade das ações e não interferir tanto, né? Porque senão um puxa para um lado, o outro puxa para o outro se omite, no caso legislativo, e a sociedade é que paga o preço. É preciso ter coragem para dizer isso, mas não é desrespeito, nem é radicalismo, nem é bandeira. É simplesmente o bom senso, né, que tem que prevalecer. Justo, candidato. Até falando nesse sentido, né, nessa questão política, a gente infelizmente está vivendo num país uma questão muito de polarização política, né? Se não tem candidato Y, tem que ser candidato X e assim por diante. E uma do seu contexto é referente que briga política não constrói estádios, não constrói escola e não constrói hospitais. E como é que seria a sua política atualmente nesse sentido? Eu acho que a política ela tem que ter a união de todos para fazer o bem comum, né? Eu gosto de dizer o seguinte, eu quero discutir com você a mensagem, mas você, como mensageiro ou como meu opositor, eu respeito, é um direito seu. Eu não posso ficar brigando com as pessoas e não tratar das ideias, né? A política tem esse debate contraditório das ideias que é democrático, mas você não precisa destruir quem tem as ideias ou o teu opositor. E nós hoje, isso é um fenômeno mundial, ele está muito no conflito das personalidades, das pessoas. E isto eu acho que não é um bom caminho. Eu acho que o bom caminho é, podemos discutir as ideias, você faz a oposição, eu faço o governo, as duas posições são importantes, são nobres, são necessárias, uma faz contraponto da outra, mas não pode radicalizar. Então aí eu tenho essa expressão, briga política não constrói pontes, escolas, né, hospitais, porque aí se um atrapalha o outro, você acaba não conseguindo chegar ao resultado. E a população, no fundo, ela não quer briga, ela quer que a gente se ajude a fazer o bem. É bem salientado, candidato, é justamente isso. É isso que a população precisa, né? Todo mundo unido com o mesmo objetivo. E até falando nessa questão, a gente infelizmente vive aí nos últimos anos no país o que se refere à inflação, né? A arrecadação de impostos alta, a gente viu nos últimos meses, né? Teve o que se refere, por exemplo, o imposto do ICMS, que agora foi reduzido no que se refere à gasolina, alimentação e assim por diante. E o senhor menciona que não é a favor desses impostos altos, né? No futuro, o senhor sendo eleito, o que o senhor pretende fazer com os impostos? Eu pretendo fazer o que eu sempre fiz, reduzir. Essa inflação, ela não é uma inflação de consumo, né, ou de demanda. As pessoas não estão consumindo mais, né, e não está faltando produto no supermercado. Ela é uma inflação de custo. Os preços subiram. E um dos vetores que provocou essa alta foi aumento de impostos. Por exemplo, em Santa Catarina, no governo de Santa Catarina, aumentou o imposto do leite, aumentou o imposto do gás, era 7, foi para 17. Por exemplo, o carro que você tem, o IPVA, aumentou em média 26%. Alguém teve 26% de aumento do salário? Não. No faturamento? Não. Então isso está errado, né? E aumenta o custo, gera mais inflação e penaliza os mais pobres. Porque a inflação, ela é cruel. Eu, quando estava no governo, por exemplo, o setor têxtil nas lojas só tinha roupa chinesa. Porque o nosso custo tinha perdido competitividade. Estava mais barato produzir na China e trazer para cá. O imposto era 17, o ICMS do Estado. Nós fomos lá e baixamos para 2. Hoje tu não vai achar nenhuma roupa chinesa nas lojas, só roupa catarinense por causa dessa decisão. Então quando você baixa o imposto, você gera mais emprego, você salva a empresa, você traz dinamismo econômico. É esse o caminho. Perfeito, candidato. Agradeço, né, pela sua explanação, por o senhor estar falando com o extremo sul catarinense. Agora, para a gente finalizar, por todos os catarinenses, mas em especial para os moradores aqui da região do extremo sul, quando se fala no futuro, o senhor aí concorrendo às eleições, ganhando as eleições, o que os catarinenses, em especial o público do extremo sul, pode esperar do senhor como senador? São dois vetores, dois caminhos, né? Um é a representação política de Santa Catarina. Lá em Brasília, a burocracia principalmente, acha assim que Santa Catarina é um estado que já tem tudo, é uma Suíça brasileira, né? E que tem que ajudar os estados mais pobres. Todos nós queremos ajudar os estados mais pobres, mas nós queremos que as coisas aqui precisam ser feitas, né? Esse é um vetor, tem que trabalhar por isso. O segundo vetor
são os grandes temas nacionais, as mudanças estruturais. Nós estamos numa fase de mudanças, né? O mundo está mudando, a tecnologia está chegando, está exigindo isso. Esse é um outro caminho que eu quero me dedicar bastante, né? Defender Santa Catarina como uma liderança política que faça também as coisas a nível estrutural. Perfeito, candidato. Quero agradecer ao senhor, desejar sucesso para o senhor, para toda a sua equipe. E a gente aqui do Bom Dia Extremo Sul continua ligado, né, nas eleições 2022.